Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, disse Jesus. Como esse tema é entendido pelos espíritos? E por que a construção de um mundo de paz e felicidade deve ser realizada por cada um de nós aqui encarnado? Esses são alguns pontos sobre os quais iremos passar agora. Sou o Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas que são de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o trabalho e nós, por um quarto de hora. Vamos iniciar nosso comentário fazendo referência a 2 pontos do Novo Testamento, aquele que nós já falamos no episódio sobre a chegada do Espírito de Verdade, que está aqui no feed do podcast, em que Jesus fala no Evangelho de João sobre o Consolador prometido, que no futuro chegaria, dizendo: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, um Consolador, a fim de que este esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem conhece. Essa é um excerto, uma parte para lembrarmos do que no futuro viria para nos esclarecer. E a outra parte é a parábola, que é explorada também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é aquela parábola dos trabalhadores da vinha. O que isso tem a ver? Nessa parábola, para resumir, ele conta, falando sobre o reino dos céus, que essa ideia desse mundo espiritual de felicidade, que assim ele denominava o reino dos céus ou o reino de Deus, é como um homem dono da casa que vai pela manhã arrendando trabalhadores para a sua vinha. Quando ele encontra os primeiros, ele ajusta, ele combina que pagará 1 denário por dia. 1 denário era o salário equivalente a um dia de trabalho no campo, exatamente. E então, depois de fazer esse contrato, ele envia os primeiros para o seu campo. E aí depois ele sai à 3ª hora, depois ele sai à 6ª, à 9ª hora, e até lá ao final do dia, à 1ª hora, que é às 5 horas da tarde, visto que a contagem começa às 6 horas da manhã. Depois que passou, quando chegou o fim da tarde, a conclusão do dia de trabalho, ele chama o seu administrador e fala para ele: paga-lhes agora o salário. Começa dos últimos e vai até os primeiros. Então ele chama aqueles que vieram por último e paga 1 denário. Os primeiros, que trabalharam desde o início, pegando o sol e o trabalho mais pesado, pensaram que receberiam mais. Mas quando viram que só também receberam a mesma quantidade, ficaram murmurando como que indignados, achando que o Senhor tinha sido injusto. Então ele diz: eu não ajustei 1 denário contigo? Toma o que é teu e vai. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Aí ele faz uma pergunta: será que o teu olho é mau? Ou seja, tu é mau porque está me vendo fazer o bem para alguém? Em resumo, esse é a parábola dos trabalhadores da vinha, que no Evangelho segundo o Espiritismo diz os trabalhadores da última hora. Aqui eu quero só destacar 2 coisas que está na primeira parte, na parte inicial do Livro dos Espíritos, na questão 13, em que Kardec elenca os atributos de Deus, e os espíritos eles confirmam aquilo, embora digam que não se limitam a estes. Mas é quando ele fala que Deus é soberanamente justo e bom, dizendo que a sabedoria de Deus, nas suas leis, se revela nas coisas menores, tanto como nas maiores. E essa sabedoria não deixa dúvida sobre a sua justiça e nem sobre a sua bondade. E isso é a questão número 13 do Livro dos Espíritos. E nessa parábola, olha como fica bem evidente como Deus, na figura do Senhor, que Jesus coloca, ele é justo com os primeiros, porque dá aquilo que foi combinado, e é bom com os últimos. E a doutrina espírita, ou o espiritismo, que são sinônimos,
nessa face de Consolador prometido, vem fazer o coroamento dessa mensagem de Jesus, a mensagem contínua que veio desde lá há 2000 anos. E mostra para a gente, descortinando esse fator de continuidade na obra de Deus, mostrando que a construção da felicidade ela é obra do tempo em combinação com os braços, com as mãos dos seus próprios filhos. Pois bem, e neste tema, o que veio nos mostrar o Espiritismo, os espíritos superiores? Que estes trabalhadores, eles operam continuamente e em alguns casos são os mesmos espíritos que estão aqui nas últimas horas que estiveram nas primeiras, que retornam pelos mecanismos da reencarnação para concluir ou dar continuidade à obra que um dia iniciaram. E que obra é esta? Aí que vem a ligação do ensino de Jesus no campo material para a dimensão espiritual. É o ambiente de felicidade, de paz, de fé, de paciência, de compreensão, de caridade. Ainda, estas diferentes horas e diferentes trabalhadoras que ele incluiu na história é a forma como acontece o nosso chamado e o nosso aceite. Dizem os espíritos que todos nós, fomos chamados, viemos um pouco mais cedo e viemos um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas todos, há muito tempo, há muitos séculos, para nos reencontrarmos no mesmo campo de trabalho para a construção desta obra a qual Jesus se referiu. Os primeiros lá atrás, dizem eles, são os profetas, Moisés, todos aqueles que marcaram essa etapa do progresso moral dada pelas leis e pela mensagem que vem de Jesus. Depois os apóstolos, os primeiros cristãos, os pais da igreja, os sábios, filósofos e, finalmente, os espíritas. Estes, agora por último, vêm como um cumprimento desde a promessa lá de quando Jesus chega até a Terra. E o fato de acontecer que esses últimos, ou seja, os posteriores, eles se aproveitam do trabalho que os seus antecessores fizeram, porque diz a lei que o homem tem que herdar do próprio homem o seu trabalho e o seu progresso, porque Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre estes que estão aqui hoje vão retornar amanhã para terminar, ou, se não for possível, dar continuidade na obra que começaram em outro momento. Só que com uma diferença. Possivelmente mais adiantados, mais esclarecidos, mais sábios, dado a lei de progresso. Há um exemplo muito interessante, pelo menos para mim, que é uma revelação que Chico faz a um amigo íntimo, em uma ocasião, sobre o Espírito Santos Dumont, revelando que ele, em encarnações anteriores, foi lá na Itália Marco Polo, século XIII, que marcou a história europeia pelas viagens que ele fez da Europa até a Ásia, relatando como era o Oriente, como um pioneiro. Depois, um século depois, mais ou menos, agora século XV já, como Cristóvão Colombo, nascido em Gênova, navegador que descobriu as terras da América, mas agora explorando o outro lado. Na sequência, o mesmo espírito encarna, pouco mais de um século depois, século XVII agora, como Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, que foi conhecido como Padre Voador. Ele foi o primeiro, foi aquele que inventou o balão, mas um balão de pequenas dimensões, mas demonstrou que era possível voar. Aí acontece uma coisa curiosa. 16 anos depois, este espírito reencarna. Antes, como Bartolomeu de Gusmão, desencarna, e 16 anos depois ele reencarna novamente, como um francês agora, Joseph Montgolfier, que foi aquele que inventou o primeiro balão tripulado. E há uma espécie de disputa, vamos chamar assim, de quem é o detentor da invenção do balão, se Joseph ou Bartolomeu de Gusmão, que é, no fundo, o mesmo espírito,
mas em encarnações diferentes, aproveitando do seu trabalho anterior para dar continuidade, porque teve acesso ao seu próprio material através de um amigo. E então, mais para frente, século XIX, já 1873, reencarna no Brasil novamente, como conhecido Santos Dumont, o criador do dirigível do primeiro avião. Mesmo espírito, explorando o mundo, diminuindo distâncias, aproximando os povos. Mas aqui é interessante a gente ver que o progresso que vai acontecendo mostra que ele se aproveita do desenvolvimento anterior para dar continuidade na vida seguinte. O que disso nós podemos trazer para a nossa existência? Primeiro é que todos nós aqui trazemos na bagagem, quando encarnamos, o resultado daquilo que nós construímos nas outras existências. A tranquilidade como aquisição que é fruto do dever cumprido. A paciência frente às frustrações que a gente experimenta na vida. A gratidão pelo que não nos faltou naquele dia, em vez da lamentação pelo que não temos. De modo a entendermos que cada um de nós é uma peça importante na obra da criação. Isso quer dizer o quê? Quando nós encarnamos, o nosso papel está posto, está ali à nossa frente para ser desempenhado. E sempre da melhor forma. Por exemplo, se na sua profissão, você que me escuta, escolheu ser enfermeira, seja a melhor pessoa naquele momento a cuidar daquele que lhe chegou às mãos. Pode ser que o seu carinho dispensado naquele momento ao doente seja o melhor medicamento em sua recuperação. Se você é professor, vive de dar aulas, busque naquelas mentes ávidas de conhecimento também um coração que clama por educação e acolhimento. Se a vida lhe situou no cuidado doméstico, como pai, como mãe de família, é porque você será o esteio moral, o abrigo que os integrantes daquela família buscará após as lutas fora de casa. Portanto, faça o melhor que o seu coração amoroso possa. Trabalhar neste sentido, do ponto de vista evolutivo e espiritual, significa sempre servir. E servir é aprender a amar. Há uma história que Divaldo conta que lá em 1962 ele teve uma grande dificuldade, uma grande provação e ficou vários dias sem poder dormir. E isso trouxe para ele uma grande dor de cabeça. E numa dessas ocasiões, não suportando mais, quando a sua mentora, Joana de Ângeles, lhe apareceu, ele disse a ela: minha irmã, a senhora sabe que eu estou passando por um grande problema aqui. É uma grande injustiça. E você não me diz nada? E ela respondeu: por isso mesmo eu não te digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor, Divaldo. Tu é que está dando valor, e quem dá valor à mentira deve sofrer o efeito da mentira. Por que, se tu sabes que não é verdade, por que está sofrendo? Eu não já escrevi por tuas mãos, não valorizes o mal? Olha, eu não tenho outro conselho para te dar. E ele então retorna para ela: mas minha irmã, pelo menos me diga umas palavras de conforto moral, porque eu não tenho a quem pedir. Então ela lhe falou: olha, eu vou te dar umas palavras de conforto, mas também não espere muito. Então, nesse momento, ela contou para ele uma parábola. Dizia ela assim: havia uma pequena fonte, insignificante, que estava perdida ali num bosque. Aí um dia alguém passou por ali com sede, jogou um balde e tirou a água, bebendo-a em seguida, e se foi. A fonte ficou tão feliz que disse para si mesma: como eu gostaria de poder dessedentar os viajantes, já que eu sou uma água preciosa. E ela orou a Deus: ajuda-me a dessedentar. E Deus então lhe deu o poder. A fonte cresceu, veio até a sua borda. E os animais, as aves, começaram a beber dela. E ela ficou feliz. Então ela propôs: como é bom ser útil, como é bom matar a sede. Eu gostaria de pedir a Deus que me levasse além dos meus limites, para umedecer as raízes das árvores e correr a céu aberto. Como resposta, veio então a chuva, e ela transbordou e tornou-se um córrego. A partir daí, então, animais, aves, homens, crianças e plantas se beneficiaram dela. E a fonte então falou: meu Deus, como é bom ser um córrego! Como eu gostaria de chegar ao mar!
E Deus fez chover abundantemente, lhe informando: segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é atingir o mar. Vai. E o riacho então tornou-se rio, e o rio avolumou suas águas. Mas, numa curva do caminho, havia uma tora de madeira. O rio encontrou então o seu primeiro impedimento, mas em vez de se queixar, tentou passar por baixo, tentou contornar, mas a madeira cerceava-lhe os passos. Ele parou, cresceu e o transpôs tranquilamente. Mas na frente havia seixos, pequeninas pedras, que ele carregou e outras imovíveis cujo volume ele não poderia remover. Também parou, cresceu e as transpôs. E finalmente chegou ao mar. Ela retorna para ele e pergunta: compreendeu, Divaldo? Ele responde de lá: mais ou menos. Então ela lhe explica, dizendo que todos nós somos fontes de Deus. E como alguém um dia bebeu da água que tu carregavas, pediste para chegar até a borda. E Deus, que é amor, te atendeu. Quiseste, então, atender aos sedentos, e Deus lhe mandou os amigos espirituais para isso. Desejaste crescer para alcançar o mar, e Deus fez que a sua misericórdia te impelisse na direção do oceano. Estavas feliz. Agora que surgem empecilhos, por que reclamas? Não te permita paralisar em queixas. Se surge um impedimento em teu caminho, cala, cresce e o transpõe, porque a tua fatalidade é o mar. E se queres alcançar o oceano da misericórdia divina, nunca mais lamentes a respeito de nada, porque trabalhar é servir. Gente, muito obrigado por esses minutos. Eu espero todos vocês no próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que nos escutam na Nova Zelândia, na Alemanha e em Israel. Fico muito feliz de saber de todos vocês. Se gostou, peço para clicar no botão de seguir ou de curtir aí no seu agregador, se for no Spotify, no Deezer. Assim eu vou conseguir saber aqui se você está gostando de conteúdo, de onde você é. E pode também seguir a gente lá no Instagram, no @Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Gilton Carr. E na postagem eu vou colocar as referências lá que eu usei para elaborar esse episódio aqui. Um abraço a todos vocês e que Jesus os abençoe.